Zeca? Então, já estás pronta? Ainda não, ainda me falta ir buscar umas coisas. Ainda não estás pronta? Então nunca mais despachas para a gente ir para o parque? Já vou, deixa-me só ir lá ao quarto, acabar umas coisas e já vai. Está bem? Tá bem, Ritinha. Oh, Ritinha, despacha-te. Já vou, Zeca, estou indo. Então, já estás pronta? Acho que ainda não, ainda me falta qualquer coisa. Então, Ritinha, nunca mais despachas. Oh, Zeca, tem calma. O dia ainda não acabou. Pois, o problema é esse. É que se tu demoras muito, o dia acaba logo. Não acaba nada. Não sejas assim. Eu já volto. Falta-me uma coisa ainda. Tá bem, Ritinha, mas despacha-te, Ritinha. Estou com pressa. Tá bem, Zeca. Mas já vai. Ai, Jesus. Ritinha. Sim, Zeca, já vai. Então, Ritinha, então nunca mais despachas. Não sabes esperar, não tens paciência. Oh, Ritinha, quando é para ir brincar, não tenho paciência para esperar. Mas tem que ser. Ainda me falta uma coisa. Ritinha, então. Ai, que coisa. Já vou. Espero bem que sim. Estou a ficar farto, vou-me embora. Senão, se ela não voltar logo, eu vou-me embora. Já estou aqui. Tu demoraste tanto para pôr esse lenço ridículo na cabeça. Não é nada ridículo. Sim, com laçarotes. O lenço não tem graça nenhuma. Oh, Zeca, não sejas assim. Eu queria parecer um bocadinho a tia Clara quando ela faz a oficina. Tu, parecia a tia Clara, nem lá de perto. Pois, eu sei. Mas eu queria usar o lenço como ela usa. Mas então, não tem graça nenhuma teres o lenço e teres os laços no cabelo. Pois, não me tinha lembrado dos lacinhos. Então espera que eu já volto. Eu vou tirar os lacinhos. Ou vou tirar o lenço. Faz como tu quiseres, mas despacha-te, que eu já estou a perder a paciência. Zeca, o que é que tu achas que eu devo tirar? Os laços ou o lenço? Não sei, Ritinha, tira o que tu quiseres. Tá bem. Zeca, então qual é que fica melhor? O que é que tu achas que fica melhor? Os laços ou o lenço? Ritinha, qualquer um fica-te bem, Ritinha. Faz como tu quiseres. Tá bem. Zeca, tu assim não me estás a ajudar, eu preciso da tua ajuda, qual é que fica? Não sei, Ritinha, tira o que tu quiseres. Tá bem, Zeca, não me estás a ajudar nada. Não sabes mesmo? Ritinha, não sei, olha, vou-me embora, adeus, Ritinha. Zeca, espera só mais de um minuto, eu vou-me decidir já. Tá bem, mas despacha-te, se faz favor. Tá bem, eu vou-me despachar. Eu vou assim mesmo, eu vou à Ritinha, não vou à tia Clara. Fizeste bem. Então vamos embora, tá bem? Jesus, tu hoje estás sem paciência nenhuma. Estás muito lenta. Vamos embora. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso Clube de Boas Novas! Porque já estamos em dezembro, o clima do Natal está no ar, portanto fica atento que vêm coisas especiais. É verdade, olha só, no final da história bíblica tem um pequeno filme para ti, tá bem? Então não percas! Mas agora vamos cantar! Yeah! Como são alegres os sininhos de Natal, que vão requinindo neste belo dia sem igual. Como são alegres os sininhos de Natal, que vão requinindo neste belo dia sem igual. Venha a terra, graça e paz, que o bom Jesus a todos traz, enquanto a voz e o coração entoam a canção. Como são alegres os sininhos do Natal, que vão requerindo neste belo dia sem igual. Como são alegres os sininhos do Natal, que vão requerindo neste belo dia sem igual. Todo medo que
vamos tirar do coração, que nele brilha graça, amor, com todo resplendor. Todos alegres, os sininhos do Natal, que vão repetindo neste belo dia sem igual. Todos alegres, os sininhos do Natal, que vão repetindo neste belo dia sem igual, neste belo dia sem igual. Quando nós temos um problema, normalmente nós tentamos que a solução seja rápida. Esperamos que rapidamente tudo se resolva. Contudo, há algumas situações em que a única solução para esse problema é simplesmente esperar. E é esta espera que nós chamamos de paciência. E olha, há certos problemas na vida que só são resolvidos com muita paciência. Mas o que é que a Bíblia nos ensina sobre paciência? No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, nós lemos assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10, 36. Não é fácil ser paciente. E paciência é esperar, mas sem ficar perturbado, sem ficarmos irritados, frustrados, zangados, sem perdermos a esperança. Por isso é que às vezes as pessoas dizem que a paciência é uma grande virtude, ou seja, é algo difícil de conseguir. A verdade é que, apesar de não ser fácil, nós, com a ajuda de Deus, conseguimos aprender a ser pacientes. É verdade. Vamos ler todos juntos a primeira parte do nosso versículo. Porque necessitais de paciência. Vamos dizer? A Bíblia diz em Hebreus 10, 36a, porque necessitais de paciência. Enfim, quais são então as situações em que nós necessitamos verdadeiramente de paciência? Vamos pensar aqui em algumas dessas situações. Olha, por exemplo, quando temos que esperar a nossa vez na fila, ou a nossa vez para jogar, ou quando estamos a fazer uma atividade, ou também quando estamos com um problema ou dificuldade e queremos que passe logo e queremos resolver logo tudo, ou também quando nós temos que lidar com alguém que tem uma maneira de ser que nos desagrada. Pessoas, por exemplo, que gozam com tudo, ou que criticam tudo, ou que parece que não têm nada de positivo para dizer, ou então são pessoas que se atrasam e isso nos deixa irritados e sem paciência, ou então aqueles meninos ou meninas que são muito egoístas, que tudo tem que ser como eles querem, as regras deles, as brincadeiras deles, enfim, lidar com estas pessoas não é nada fácil, exige muita paciência, não é verdade? Mas sabes, nós também precisamos ter paciência connosco próprios, é verdade. Nenhum de nós é perfeito, a não ser o Senhor Jesus. E todos nós temos limitações, temos pontos menos bons que precisamos melhorar. E às vezes não é fácil lidar connosco próprios, não é? Exigimos sermos os melhores, ultrapassarmos essas dificuldades e às vezes leva o seu tempo. Tudo precisa um pouco de paciência. Vamos ler mais uma vez o nosso versículo. A Bíblia diz em Hebreus 10, 36a, porque necessitais de paciência. Nós ficamos sem paciência porque a nossa maneira de pensar está errada. E é essa maneira de pensar que nos deixa perturbados. Por exemplo, pensar que temos que ser os primeiros. Mas nós não temos que ser sempre os primeiros. Mas quando pensamos que temos que ser sempre os primeiros, ficamos impacientes quando nós não somos os primeiros. Mas há que esperar pela nossa vez. Outro pensamento errado. Quando achamos que temos que ter logo tudo o que nós queremos. Não está certo. Há um tempo certo para todas as coisas e não tem que ser logo só porque nós queremos que seja logo. Outro pensamento errado. Achar que os problemas e as dificuldades têm que desaparecer logo na nossa vida. Enfim, há problemas que vão desaparecer logo, porque Deus nos ama tanto, não é? E faz desaparecer esses problemas. Mas há outros problemas que não desaparecem logo, que vão demorar algum tempo. E há outros problemas até que não vão desaparecer. Mas o bom é que em todos esses momentos e em todas essas situações e dificuldades, Deus nos ajuda. Deus promete nunca abandonar os seus filhos. E
Deus cuida dos seus filhos. Portanto, muitos dos problemas, muitas das situações fazem parte da vida e até nos vão ajudar a crescer, até nos vão ajudar a aprender a confiar mais em Deus. Vamos ler todos juntos o nosso versículo? A Bíblia diz em Hebreus 10:36a, porque necessitais de paciência. Agora, como é que nós podemos então aprender a ser mais pacientes? Se tu já confias no Senhor Jesus como teu Salvador, lembra-te que a primeira coisa é confiar em Deus. Deus é o teu Pai Celeste, Ele sabe o que é o melhor para ti, Ele tem o melhor para ti. Então, no momento certo, na hora certa, Ele vai te dar tudo o que tu precisas. Então, o primeiro passo é confiar em Deus. O segundo passo, confiar nas promessas de Deus. Deus abençoa as pessoas pacientes e se tu teres paciência, Ele vai cumprir as promessas que Deus tem para ti. Lembra, por exemplo, Davi? Deus tinha prometido a Davi que ele iria ser rei, mas ele teve que esperar 14 anos até ser rei, não é verdade? Ou então de José, quando ainda adolescente Deus lhe deu um sonho onde revelava que José seria uma pessoa muito importante. E ele teve que esperar muitos anos até ser o governador do Egito, não é verdade? Então, tudo leva o seu tempo, mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Quando confias em Deus, quando confias nas promessas de Deus, aprendes a esperar com paciência, porque sabes que no momento certo Deus vai te dar tudo o que precisas. Se ainda não tens o Senhor Jesus como teu Salvador, então a primeira coisa para fazeres é crer que Jesus é o teu Salvador, que morreu numa cruz pelos teus pecados, mas que está vivo e por isso não só pode perdoar-te os teus pecados, como pode dar-te uma nova vida, uma vida com Deus, este Deus que promete estar sempre contigo se tu fores seu filho. Então, vamos ler novamente o nosso versículo? A Bíblia diz em Hebreus 10:36a, porque necessitais de paciência. Agora, quando tu estiveres numa situação em que começas a ficar impaciente, o que é que tu tens que fazer? Primeira coisa, pede ajuda a Deus. Pede para mudar os teus pensamentos errados que te levam a ficar perturbado e pede para Deus te dar paciência. Segunda coisa, respira fundo e conta até 10. Mas não é respirar assim, é profundamente. Inspira e expira pondo o ar todo cá para fora. E enquanto inspiras profundamente e expiras profundamente, vais contando até 10 ou até 20. Agora, Yolanda, mas por que eu tenho que respirar assim tão profundamente? Sabes, é que quando nós inspiramos e expiramos profundamente, nós estamos a levar o oxigênio melhor para o nosso cérebro. E com mais oxigênio, pois é, o cérebro racionaliza melhor, pensa melhor. E assim nós pensamos melhor sobre as coisas e Deus ajuda-nos a ultrapassar os pensamentos errados e a substituí-los por pensamentos mais racionais, mais adequados. Também, quando nós inspiramos e expiramos profundamente, nós ajudamos a diminuir umas substâncias, umas hormonas que causam stress e que nos perturbam. Como, por exemplo, qual é aquela hormona muito ligada ao stress? A adrenalina. É verdade, quando nós estamos irritados ou impacientes, há um aumento da adrenalina. Quando nós inspiramos e expiramos, ajudamos a diminuir a adrenalina e outras substâncias que nos causam ansiedade e que nos causam stress. Em terceiro lugar, muito importante, lembra-te, Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus, Deus dá-me tudo o que eu preciso e Deus pode ajudar-me a lidar com as dificuldades e problemas. Por isso, eu vou confiar em Deus e nas suas promessas. Muito bem, quarto passo. Ora e agradece a Deus porque Ele está contigo e podes ter a certeza que Ele vai ajudar-te em todos os momentos. Vamos ler mais uma vez o nosso versículo. A Bíblia diz em Hebreus 10:36a, porque necessitais de paciência. Para não te esqueceres deste versículo, vamos juntar uns gestos para ser mais fácil memorizar. Vamos lá? Então, porque necessitais de paciência? Este é o nosso versículo. Quais são os gestos que nós podemos fazer? Assim, eu preciso, eu necessito. Vamos fazer assim. Porque necessitais de paciência. Vamos lá? A Bíblia diz em Hebreus 10:36a, porque necessitais de paciência. Agora, só o gesto.
Então, mais uma vez para ficar tudo bem aprendido. A Bíblia diz em Hebreus 10, 36a, porque necessitais de paciência. Muito bem! Tudo sabes e me conheces, tudo escutas, mesmo se eu tentar esconder-me de ti. Me procuras, me alcanças, tudo novo fazes em mim. Quero ser-te fiel, dar-te o meu amor, confiar a ti meu coração. Se o dia mal vier, sabes, meu Senhor, me acolher com ternura nas tuas mãos. Meu caminho tornas plano, tu me guias e me esperas com um sorriso no fim. Tuas promessas nunca falham, então declaro hoje quero ser-te fiel, dar-te o meu amor, confiar a ti meu coração. Se o dia mal vier, sabes, tu, Senhor, me acolher com ternura nas tuas mãos. Quero ser-te fiel, dar-te o meu amor, confiar a ti meu coração. Se o dia mal vier, sabes, tu, Senhor, me acolher com ternura nas tuas mãos. Tudo sabes. Olá, meninos e meninas, vamos pensar um pouco sobre um assunto que quase todos nós poderíamos tirar notas negativas se fôssemos fazer o teste da paciência. Isso mesmo, o desafio de hoje é paciência versus impaciência. Qual é a tua atitude? E por falar em paciência, já tentaste contar quantas estrelas existem no céu? Pois é, eu conheço a história de um homem que tentou contar o máximo que podia. Mas não se preocupem, não lhe cresceu nenhuma verruga. Ao contrário, ele descobriu algo espetacular. O que será que ele descobriu? Porque contar as estrelas tem que ter muita paciência, não é mesmo? Então, o que realmente é paciência? Normalmente, nós damos dois significados à paciência. Primeiro, nós chamamos de paciência quando temos que esperar muito por alguém ou por alguma coisa. Por exemplo, temos que esperar pelo nosso dia de aniversário para receber aquela prenda que tanto queríamos. Temos que esperar pelo Natal, não é? Para poder abrirmos as prendas. Temos que esperar uma resposta dos pais, se podemos ir ou não à festa do pijama. Temos que esperar também dar as horas para poder comer a sobremesa. Temos que esperar fazer a digestão para ir à piscina. Temos que esperar por alguém que se calhar está um bocadinho atrasado, enfim. Sabem, os adultos também têm que saber esperar. Em outras palavras, têm que ter paciência. Mas a segunda maneira de nos referirmos à paciência é quando temos que suportar alguma coisa difícil ou aborrecida. Por exemplo, quando aquela dor não passa, temos que suportar.
Temos que também suportar o peso da mochila, pois temos muitos livros. Às vezes temos que suportar o gosto ruim da comida da escola. Às vezes temos que suportar o mau humor de alguém, do nosso colega ou da professora da turma, não é? Porém, há um tipo de paciência que é uma virtude do Espírito Santo. A este tipo de paciência a Bíblia chama de longanimidade, ou seja, é ter um ânimo bem duradouro, não desanimar facilmente. Esta paciência é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. E isto só Deus pode produzir no nosso coração, no teu coração, pela fé em Jesus Cristo. Portanto, se tua vida pertence ao Senhor Jesus, se Ele já habita no teu coração através do seu Espírito Santo, então pede a Deus que te ajude a ser paciente. Pois não é fácil ser paciente, principalmente quando queremos muito uma coisa, nem quando alguma coisa nos irrita, não é verdade? Há um homem na Bíblia que teve que passar por 3 testes de paciência. Ele já tinha vivido muito. Ele e a sua esposa Sara já tinham passado por muitas coisas. Este homem chama-se Abraão. É verdade. Ele aprendeu a suportar muitos problemas e esperar com paciência no Senhor. Sabem, amigos, um dia o seu melhor amigo chamou para fazer uma viagem juntos, uma grande viagem. E para ele ter a certeza que tudo lhe iria correr bem, este seu amigo lhe fez 2 promessas. Primeiro disse assim: Abraão, olha, meu amigo, eu te abençoarei grandemente. Serás pai de uma grande e numerosa família. Em segundo lugar, tu serás uma bênção para todas as nações da terra. Aqueles que tiverem fé como tu serão também muito abençoados. Que amigo tão especial, não é mesmo? Quem será este amigo? Exatamente, Deus. Deus foi o verdadeiro e melhor amigo de Abraão. Deus o amava profundamente e estava totalmente envolvido com a sua vida. O melhor de tudo é que Deus também nos ama, ama-nos a todos nós. Ele conhece-nos muito bem e está totalmente interessado no nosso bem e na nossa salvação. E por isso que Ele prometeu que quem confiar nele, com o mesmo tipo de fé que Abraão tinha, será verdadeiramente abençoado. Mas será que tudo foi fácil para Abraão? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos de idade quando começou a viajar seguindo as orientações de Deus. E isso está a partir do capítulo 12 de Gênesis. Depois de muito viajarem, Abraão e sua esposa, mais os seus empregados, chegaram finalmente à terra para onde Deus lhes guiou. E logo de seguida, Deus, o seu amigo, apareceu a ele pela segunda vez e lhe fez uma terceira promessa. Abraão, meu amigo, olha toda esta terra, eu dar-te-ei a ti e a toda a tua descendência. Abraão ficou muito feliz e adorou a Deus naquele momento. Porém, ao contrário do que Abraão poderia imaginar, ele teve que enfrentar muitos desafios. Logo surgiu uma grande fome em toda aquela região e ele teve que mudar-se para o Egito. Ao chegar no Egito, teve que enfrentar a cobiça e a obsessão do faraó. Obsessão é um desejo incontrolável e cobiça é desejar o que não é para nós nem nos pertence. Foi o que aconteceu. Faraó fez prisioneira a mulher de Abraão porque a queria para si. Bem, Abraão poderia imaginar: como posso ser eu abençoado desta maneira? Deus me prometeu que eu seria abençoado e bem-sucedido, mas aqui estou, com medo deste rei Faraó, para que não faça nenhum mal à minha esposa. Porém, meus amigos, Deus estava atento a cuidar dele, e logo Deus agiu de maneira extraordinária. Abraão não só voltou para Canaã com a sua esposa, são e salvos, como em pouco tempo ele tornou-se um homem muito rico. Deus cumpriu a sua primeira promessa. Sabem, amigos, as promessas de Deus não falham. Ele não se esquece de ninguém, nem de ti. Portanto, no momento em que achares que as coisas estão a dar errado, pede a Deus que te ajude a ser paciente. Tem paciência, deixa Deus cuidar de ti como Ele estava a cuidar também de Abraão.
Logo depois de algum tempo, Abraão teve outra grande decepção. O seu sobrinho, o único que estava com ele, teve que o deixar. Poxa, como posso ser eu, pai de uma grande família, se até o meu sobrinho se vai embora? Não é capaz de viver em paz comigo? Parecia que a promessa de Deus não estava a resultar, não é mesmo? Haja paciência. E esta terra que Deus me prometeu, como posso viver nela, se toda esta terra está habitada por pessoas perversas e mazinhas? Sabem, amigos, naquele tempo e durante quase 12 anos, Abraão teve que enfrentar e conviver com pessoas muito más e gananciosos. Eles estavam sempre a guerrear entre si e não havia paz em lado nenhum. Mais uma vez, a promessa de Deus parecia estar longe de se cumprir. Mas Deus é Deus, amigos, e não é como nós, homens mentirosos, que não são fiéis no que dizem, nem cumprem o que prometem. Porém, até podemos confiar em Deus, mas talvez seja difícil esperar com paciência. Mas esta é a atitude certa quando estamos em situação difícil, sem saber o que vai acontecer. Na Bíblia, no capítulo 40 do livro de Salmos, diz assim no versículo 1: Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Este é o resultado de quem resolve ter a atitude certa diante das dificuldades. Ter fé e ser paciente. Pois a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 4 e 5, que a paciência faz de nós pessoas com experiência suficiente para sermos crescidinhas e sermos aprovados por Deus e passarmos no teste. Provavelmente era isso que Deus estava a fazer com Abraão. Estava ali a ensinar como ser exemplo para todos os seus filhos e netos que iriam nascer. Como ele poderia viver e ser pai de uma grande família se não se preparasse para saber lidar com as exigências e as maneiras de cada um? Assim, Abraão aprendeu a viver pela fé através da paciência que desenvolveu. Porém, passada todas estas coisas, fome, medo, solidão, guerras, Deus apareceu outra vez a Abraão e disse com a voz calma de um bom amigo: Abraão, Abraão, não temas, eu não é. Eu sou contigo e estamos juntos. Terás uma grande recompensa. Mas Abraão, meus amigos, estava tão triste e tão cansado, ele foi sincero para Deus e disse: Senhor, de que me serve uma grande recompensa se eu não tenho filhos, nenhum sequer? Meus amigos, aqui está outro tipo de paciência que muitas vezes foge de nós. É quando perdemos o ânimo facilmente. E quando isto acontece, deixamos de ver para além daquilo que é óbvio. O que vocês acham que Deus estava a prometer a Abraão? Que tipo de recompensa era esta? Abraão, desanimado, triste, só via o que era lógico. Por exemplo, riqueza, dinheiro, enfim. Mas o que Deus estava a lhe prometer era muito mais valioso. Então Deus, com muita paciência, como um grande amigo que é, lhe chamou para fora da sua tenda e disse: Abraão, vem cá fora, olha as estrelas do céu. É verdade, era uma noite escura, porém o céu estava cintilado de milhares e milhares de estrelas. E Deus lhe propôs: olha essas estrelas. Quantas estrelas existem neste céu maravilhoso, não é, Abraão? Tenta contar uma por uma, se é que vais conseguir. Abraão, desta mesma maneira, meu amigo, serás pai, não de um filho apenas, mas sim de milhares e milhares de filhos que se espalharão sobre toda a terra. Deus estava a dizer: eu te abençoarei extraordinariamente. Abraão naquela noite creu e confiou em Deus. Abraão dormiu tão feliz, mas logo passou o tempo suficiente para ele perder outra vez a paciência. Ele e a sua esposa não conseguiam mais esperar porque estavam a achar que não estava a resultar a promessa de Deus. Sara nunca mais ficava grávida. Eles resolveram
utilizar uma escrava que se chamava Agar para servir de mãe e dar um filho a Abraão. Abraão tinha 86 anos quando nasceu o seu filho, resultado do relacionamento com a sua escrava Agar. Este menino chamou-se Ismael. Porém, isto não agradou a Deus, amigos. Esta atitude de Abraão foi precipitada e fora dos planos que Deus tinha para ele. Ou seja, Abraão pecou contra Deus ao querer assumir o controle da situação e fazer as coisas da sua maneira. Sabem, amigos, isto é um exemplo claro do pecado que habita em nós. Quando queremos fazer as coisas da nossa própria maneira e no nosso tempo, sem considerar a vontade de Deus para nós. E é por isso que o pecado afeta-nos a todos. Pois a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, também diz em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, não há ninguém que seja realmente justo e bom e que nunca peque. Por isso, mesmo quem tem Jesus no seu coração também peca, sabiam? Também perde a paciência. Mas ainda assim, tu podes, ou nós podemos pedir ajuda a Deus para sermos pacientes e corrigir o nosso erro. Quando tomares a decisão errada e fazeres as coisas à tua maneira, pede ajuda a Deus para seres paciente, pois todos nós somos falhos. Até Abraão pecou contra Deus. Mas Deus é paciente e amoroso. A Bíblia diz que passado 13 anos, Deus apareceu outra vez a Abraão e disse: Abraão, meu amigo, Abraão, eu sou o teu amigo, sim, o mesmo de sempre. Mas também, amigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por isso, não desconfie de mim. Não duvide do meu poder. Nem tente resolver as coisas à tua maneira. Deixa que eu seja Deus na tua vida. Apenas anda na minha presença e sê paciente. Sabem, Abraão e Sara tinham um problema sério, pois não podiam ter filhos. Sara era estéril, era impossível para ela. Só Deus podia resolver este problema, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quero dizer-te também que todos nós, tu e eu, tínhamos também um problema grande e impossível de resolver. Estávamos longe de Deus por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que são os pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porém, Deus, sendo muito bondoso e paciente, Ele enviou Jesus, o seu Filho perfeito, ao mundo. Não para condenar as pessoas, mas para salvar a todos que confiarem nele. Assim Jesus morreu e ressuscitou para garantir e nos dar a certeza que o nosso problema seria totalmente resolvido. Sabem, Deus tem sido paciente conosco. Sempre que pecamos, Ele nos ajuda e nos perdoa, porque Ele é verdadeiramente paciente. Por falar em paciência, sabes quantas estrelas existem no céu? Lembra a pergunta que eu fiz? Dizem os cientistas que são 3 vezes mais do que todos os grãos de areias das praias do nosso planeta. Contá-las todas, uma por uma, é preciso ter muito mais do que paciência. É preciso ser todo-poderoso. E é exatamente isso que Deus é. Deus, Ele não é só paciente. Ele é todo-poderoso, porque a Bíblia diz que Ele sabe quantas estrelas existem no céu, pois colocou o nome delas, o nome a todas elas. Esse Deus paciente e poderoso, Ele também nos ama. E a promessa dele para nós nunca falha e Ele cumpre sempre o que promete. 1 ano depois, Abraão foi pai de um menino e lhe pôs o nome de Isaque. Finalmente, Deus cumpriu todas as promessas que fez ao seu grande amigo Abraão. E, meus amigos, até hoje, a fé e a paciência que Abraão teve em Deus serve de bênção para todas as famílias do mundo. Se tiveres fé em Deus, crendo e confiando em Jesus Cristo como teve a Abraão, então a Bíblia te garante, tu também serás muito e ricamente abençoado. Se quiseres ser abençoado como foi Abraão, a Bíblia te dá um conselho. Faz uma oração
e convida Jesus para ser o teu Senhor, o teu amigo, o Deus Todo-Poderoso e habitar no teu coração. Se quiseres saber como fazer esta oração, ou quiseres um conselho para ajudar-te a andar no caminho de Deus, escreve para nós. boasnovachannel.aptp@gmail.com e nós teremos todo o prazer em ajudar-te. Agora não saias daí, tens um pequeno vídeo muito giro para assistir, está bem? Até mesmo quando o mestre louva-a-Deus era bem pequenininho, ele já era veloz, como um raio. Alguém precisava de ajuda? Lá estava ele. Pega ele! Ele era o herói do vale. Mas ele tinha um pequeno probleminha. Garçom, eu estou morrendo de fome! Ele era totalmente impaciente. Mas que demora é essa? O mundo era lento demais pro louva-a-Deus. E ele era veloz demais pro mundo. Me dá logo isso aqui. Um dia, isso ia ser um problemão pra ele. Uma gangue de crocodilos roubou nosso estoque de Capim, casacos. E se não recuperarmos eles, vamos ficar fora de moda. morrer de frio. Como eu pensei. E pra onde esses selvagens escamosos fugiram? Foram... Pra oeste? Não, leste. Ai, que coisa. Em direção... As montanhas. Não. A ilha de... Rinoceronte. Crocodilo bandido. Crocodilo bandido. Leste, casacos. Eu sabia. Preciso de um barco. Você tem que ter Rapidez. muita cautela. Leve Um lanchinho. este mapa. Sem mapa. Louva a Deus, eles... Não perdem por esperar. E as armadilhas? Eles são famosos pelas armadilhas. Ahá! Armadilha? Por que ninguém me avisou? Ora, se não é o mundialmente famoso louva-a-Deus. Você é tão veloz que esqueceu de ver se tinha armadilha. Ah! Que tal me soltar pra eu te mostrar com que velocidade eu te faço chorar? Vou te deixar aí pra ver com que velocidade você envelhece. Não importa o quanto tentasse, o louva-a-Deus não conseguia fugir. Não importa o quanto eu tente, eu não consigo fugir. A única coisa que podia fazer era ficar lá sentado esperando alguma coisa acontecer. Então ele esperou, e esperou, e esperou, até que uma coisa alucinante aconteceu. Pela primeira vez, o mundo ao redor do louva-a-Deus se movimentava mais depressa do que ele. Forçado a esperar, o louva-a-Deus entrou num estado meio de transe totalmente show de bola. O louva-a-Deus tinha encontrado a única coisa que lhe faltava: paciência e um plano brilhante. Oh, louva-a-Deus. Acorda, hora do rango. Oh, pessoal. Eca. Eu acho que ele morreu. Cutuca ele com alguma coisa. Cuidado, vai. O louva-a-Deus teve que reunir toda a energia possível só pra não rir. Os crocodilos caíram direitinho na assombrosa técnica dele de ficar parado um tempão. Você vai ver. O louva-a-Deus tinha finalmente descoberto o segredo da excelência do ser. O poder chocante da paciência. Pois é. Então, boa tarde, bem-vindos à oficina da Tia Clara. Hoje nós estamos a tratar sobre paciência. Nós precisamos de paciência para tanta coisa, não é? E certamente tu já aprendeste hoje muita coisa sobre ter paciência. Então, vou-te ensinar hoje a fazer um jogo que é muito bom para exercitar a paciência. Vem daí comigo e tu vais ver como é fixe fazer o teu próprio jogo, tá bem? Vamos lá então? Então, hoje vamos aprender como fazer puzzles, tá bem? É simples, não é complicado, então precisas ter uma foto, precisas de uma foto, pode ser tua, pode ser algo que tu gostes, e
por trás é importante que seja branco. Se não for branco, então tu podes também riscar numa folha e depois colocar aqui. Primeiro tu precisamos de dividir a folha, este é um tamanho A4, eu fiz à volta de 5 cm para cada espaço. Depois vocês veem como eu já tenho aqui a coisa mais ou menos riscada para adiantar, vou só salientar mais os riscos para vocês verem melhor. Mas isso também pode variar o tamanho, podem fazer o tamanho ao vosso critério. Eu fiz com peças mais pequenas, ainda podia fazer mais pequenas, mas também ia ser pequenas demais. Depois da folha estar toda riscada como nós queremos, nós vamos precisar de uma moeda de 1 cêntimo ou uma outra coisa redondinha, pequenina, para nós fazermos aqui estes que serão os encaixes. Bem? Temos que fazer em todos os lados. Podes fazer para um lado ou para o outro, é como tu desejares. Pronto, e já está então todo riscado. Vamos passar ao processo de cortar, mas também quero-te salientar que se tu tiveres uma figura que atrás já tem alguma coisa e tu não consegues riscar, podes colar uma folha com o padrão que tu queres e aí já fica bem. Então agora precisamos apagar estes riscos que ficam aqui, que é para depois na hora de cortar nós não nos enganarmos, porque não é para cortar ali, é para cortar à volta. O nosso puzzle está pronto, agora é só depois ter a paciência de o montar novamente e aí temos o nosso jogo pronto. E como vocês já viram, nós precisamos de paciência para fazer as coisas, não é? Pronto, temos aqui as peças. Este é um puzzle com 24 peças, portanto podiam ser mais pequeninas, podiam ser maiores, mas nós fizemos aqui. O meu exemplo foi com vamos começar aqui a tentar montar. Que agora não vai ser fácil. Bem, está pronto o nosso puzzle. Leva algum tempo, mas é para isso mesmo que serve este jogo. É para nós termos um bocadinho de paciência e construirmos aquilo que estamos aqui a querer fazer. E foi assim a nossa oficina de hoje. Espero que tenhas gostado e até à próxima, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Meus amigos, já estamos no final do nosso programa. Espero que tenhas gostado, que tenhas aprendido muitas coisas e que tenhas gostado de cantar as canções de Natal. Eu gostei muito. Mas antes de dizermos adeus, temos que mandar beijinhos para os aniversariantes das 2 últimas semanas. Vamos lá ver se não me esqueço de ninguém. Então, um beijinho muito grande para o Franco, o nosso colega que fez anos. Beijinhos para a Adelaide, a nossa colega. Beijinhos para o Alex, o nosso voluntário que também fez anos. Mas quem? Para Carla, da ilha de Santa Maria dos Açores. Beijinhos, Carla. Também temos um beijinho para o nosso novo voluntário, que é o Jean. O Jean também fez anos, é verdade. Yeah. Beijinhos.
beijinhos! Muito bem. Nós temos um beijinho aqui também para todas as crianças que nos assistem, crianças pequeninas, crianças maiores, ok? Então, continuem conosco e muito obrigado pelo o vosso tempo, estarem participando conosco. Partilhem o nosso canal e inscrevam-se também, tá bom? Bem, adeus!